Muito boa tarde, estamos iniciando mais um fechamento do mercado. Vou comentar com vocês as principais informações que tivemos ao longo dessa semana. A gente vai comentar sobre alguns ativos em que chamam a nossa atenção para a semana que vem e também comentar das operações tanto da nossa carteira quanto as operações de day trade, como que a gente foi aí no pregão de hoje. Hoje então é sexta-feira, dia 27 de maio, estamos finalizando aí a última semana do mês. A partir da semana que vem teremos aí um novo mês, o mês de junho, e de fato a gente vai entrar no último mês do nosso semestre. Então, eu vou começar dando um overview das principais informações que tivemos ao longo dessa semana. O primeiro ponto foi que a equipe econômica comunicou aí o possível fechamento do Fundo Soberano, tá? A qual é um fundo que foi criado na época do pré-sal, onde o governo acumula aí uma parte do seu capital. Dentro desse fundo tem uma parte desse capital que foi alocado em ações do Banco do Brasil. Com o fechamento do fundo, poderia ser desfeita a posição do governo nas ações do Banco do Brasil. Esse foi um dos principais fatores que afetaram a cotação da companhia nessa semana de pregão em BBAS3. Um outro ponto foi a divulgação de algumas gravações ao longo dessa semana. Tivemos gravações aí divulgadas entre o Sérgio, o ex-presidente da Transpetro, com alguns políticos. Dentre eles, a gente teve a conversa com o Romero Jucá, ex-ministro do planejamento, agora já com o governo do Temer, ficou aproximadamente 10 dias aí como ministro, já foi afastado do cargo. E tivemos também a conversa entre o Sérgio com o Romero Jucá, que também é o presidente do PMDB nacional. Temos aí conversas entre o Sérgio junto com o Sarney, tá? E também junto com o Renan Calheiros, o presidente do Senado. Então, algumas informações é importante, o cenário político a gente fica de olho. Algumas informações mencionaram que a delação premiada do Marcelo Odebrecht pode ser uma metralhadora fuzil 100, de acordo com os políticos, entre essas conversas que foram divulgadas. Que muita gente está envolvida, fala sobre esquemas de envolvimento de Aécio Neves, que eles estão próximos a pegar aí a grandes políticos. Então, minha sugestão é ficar de olho no cenário político, que possivelmente podemos ter novos áudios e novas informações referente a esse cenário. Vale lembrar também que hoje nós tivemos hoje pela manhã, a divulgação do PIB dos Estados Unidos. A expectativa do mercado era um crescimento de 0,9%, veio em 0,8%, levemente abaixo das expectativas. E agora, às 2h15 no período da tarde, a gente teve o discurso da Janet Yellen, a presidente do Banco Central americano, na qual ela teve um comentário um pouco mais neutro, tá? Não vi tanto posicionamento para aumentar a taxa de juros, mencionando ainda que o preço do petróleo está se estabilizando, a cotação da moeda também tende a se estabilizar e que eles veem que num futuro próximo podemos ter aí os juros abaixo de zero. Porém, eles mencionaram que tem que ter um aumento da taxa de juros no curto prazo, porém de uma maneira gradual, devido a alguns impasses do cenário internacional. Então, na maneira que eu vi, que eu interpretei ali, há uma possibilidade de termos aí um aumento da taxa de juros, porém não agora em junho, como a maioria dos dirigentes vem mencionando. Vou começar aqui agora com vocês as nossas atualizações. Vamos lá para a nossa carteira da Arena. Então, essa carteira dessa semana está ficando negativa em 0,9. A gente vai esperar o leilão de fechamento para a gente poder avaliar de fato quanto que a carteira ficou, mas ficamos no ponto negativo com a nossa carteira. As operações de swing trade, seguimos posicionados na opção em Vale F63, estamos com um prejuízo de 44%. Seguimos posicionados em Embraer, Braskem e Milho, tá? Tanto o Braskem quanto o Milho, a gente já fez a redução parcial e os ativos estão indo aí em busca do nosso alvo final da operação. Somente a Embraer que está neutro, e a gente vai neutro, está próximo ao ponto de entrada e vamos seguir posicionados no ativo. Hoje as operações em day trade, fizemos uma operação no índice futuro, na qual ficamos com 130 pontos. E foram feitas aí 5 operações em dólar, na qual a gente teve 4 stops gain e 1 stop loss, acumulando aí 12 pontos ao longo dessa semana. Eu separei alguns ativos para a gente poder comentar. Vou começar falando aqui, dentre eles, todos os gráficos serão semanais, tá, pessoal? Se eu for colocar gráfico diário, eu mencionarei para vocês. Então, primeiramente, com o índice Bovespa. A gente teve aqui o índice Bovespa na semana 1,36 de queda,
tem um viés levemente positivo no curto prazo, porém se a gente for olhar um ponto um pouco mais longo, a gente percebe que a tendência é de baixa para o índice Bovespa. Então a gente fica um pouco cauteloso e um pouco cético com a movimentação do Ibov. Se a gente colocar aqui uma média de 21 períodos num gráfico semanal simples, tá? Ainda há um pequeno espaço para uma movimentação direcional de queda e a gente ficaria de olho na região dos 48/47 mil pontos como um obstáculo para a queda dos preços. O mercado cai de uma maneira direcional, porém não muito claro para a gente poder atuar na ponta vendedora. Já o dólar futuro no gráfico semanal segue ainda com viés de baixa dentro de um cenário de consolidação. A gente vai ficar de olho no dólar se ele começar a trabalhar abaixo desses 3.456 para firmar de fato uma queda com mais intensidade, ou agora ele voltar a trabalhar acima dessa semana e da semana anterior, acima de 3.640, podemos ter aí uma movimentação direcional. Pelas características do dólar, eu vejo que o dólar tende a ficar trabalhando dentro desse range de 3.600/3.500, que é onde o Banco Central entra atuando por meio de leilão de swap reverso, e quando ele chega aqui o próprio mercado pressiona ele para baixo. Mas é válido ainda ficar de olho no mercado norte-americano e também no cenário político aqui no Brasil, para assim a gente definir quais serão os rumos e os alvos do dólar e também da nossa bolsa. Vou comentar alguns ativos em que nós separamos, que chamam a nossa atenção. Primeiro, o gráfico semanal de BB Seguridade, o ativo ainda continua em cima de uma região de suporte. Eu vou começar a avaliar também aqui uma nova compra, tá? Lembrando que a gente já surfou alguns trades aqui, uma retomada de uma força compradora se superar a máxima dessa semana. BRAP4 é um outro ativo em que no gráfico semanal passou por um período de alta recente, no curto prazo passou por um período de correção, temos uma linha de tendência de baixa que foi rompida e agora serve como um suporte. A superação da máxima de BRAP essa semana leva a uma movimentação positiva. Braskem é um outro ativo que no gráfico semanal a gente tem que ter uma atenção especial para o papel. Por quê? Porque a Braskem aqui ela tem uma formação de um canal de baixa, então a gente pode desenhar uma linha que é uma linha de tendência, e aqui a linha que é a linha base desse canal, e percebam que na própria semana anterior o mercado já me fez um martelo e hoje me faz um engolfo de alta. Segue interessante ainda para Braskem desenvolver uma alta e buscar a casa dos R$23, que é a minha média, e depois buscar o teste dessa linha de retorno, de retorno no canal de baixa, que nada mais é do que uma linha de tendência de baixa. Tá certo? Então atentos a Braskem, a superação da máxima dessa semana. Embraer, a gente já está posicionado, mas é um ativo que também chama a nossa atenção. Temos aqui uma região de suporte sendo testada. Percebam que Embraer se segurou aqui, patamar de 18,50. Se eu colocar no diário, o ativo está tentando me configurar aqui um sobe, corrige, sobe. O rompimento desses patamares de preço aqui, ó, leva a gente a ter 19,50, um pivô de alta no diário, então pode favorecer uma movimentação positiva. GGBR, o ativo me faz levemente um candle de indefinição, eu vou monitorar a superação da máxima dessa semana para pensarmos em compra, e no curto prazo o diário me chamou muita atenção, porque o ativo passa por um período de queda, ok? E me configura aqui uma formação de um mastro e uma bandeira. A formação de um mastro e bandeira. Então, tanto a superação da máxima dessa semana, quanto a perda da mínima dessa semana, a gente pode ter movimentos direcionais. Então, atentos, 5,64, se perder, a gente vai atuar na venda, e se superar esses patamares de preço aqui, a gente vai atuar na compra em 6,10. Ok? JBSS3, gráfico semanal. Ativo veio testar um nível de resistência, me fez um candle, uma estrela cadente na semana passada, um pavio superior, perde a mínima da semana anterior, é a sinalização que ele vem buscar o teste de uma região de suporte localizado aqui nos patamares de R$ 8,50. Croton, no gráfico semanal, também é um ativo em que caiu bem, tá? É um ativo que caiu bem, vem testar aqui a região de uma retração de Fibonacci também da minha média, tá? Então o que eu vou ficar de olho em Croton, a superação da máxima, ou até no gráfico diário tentar pegar alguma compra acima desses 11,40, 11,45. Natura, gráfico semanal também chama a nossa atenção,
A gente tem aqui um nível de consolidação em cima de uma linha de tendência de alta, que podemos também caracterizar como um canalzinho de alta que a Natura vem trabalhando, e eu vou ficar de olho no rompimento de uma dessas extremidades, tanto da resistência quanto do suporte. A superação de 22,95 trabalharmos compra, e se perder aqui o patamar de 21,70 trabalharmos venda. Gráfico diário fica um pouco mais claro essa consolidação e o espaço que o ativo tem para se desenvolver, caso venha romper uma dessas extremidades. Rumo logística, no gráfico semanal está interessante definir uma resistência prévia aqui na casa de 4,65, 4,60, o rompimento desse patamar leva uma movimentação direcional. O que seria interessante, o mercado ficar neutro e romper esses patamares de preço lá na quinta-feira que vem, para a gente poder trabalhar uma posição. Ser educacional é um outro ativo que chama atenção, um baita de um martelo. Deixa eu só colocar aqui a nossa média de 21 períodos no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, perceba que o papel veio próximo desse ponto e me configura aqui um candle de reversão, que é o que? Um martelo em cima da retração de 38,2% de FIBO e 50. Então a superação da máxima dessa semana podemos levar a uma movimentação positiva de ser educacional. Só toma um pouquinho de cuidado que a liquidez desse ativo é baixa, tá bom? TIM P3. Opa, peraí que tá bugando aqui. TIM P3. Tá? O ativo também, média de 21 períodos. Média de 21 períodos sendo desenhada, um padrão de penetração. A superação da máxima dessa semana sugere uma compra. E Vale 5. Opa. Vale 5. Mesmo cenário de BRAP, candlezinho de indefinição. Nós vamos monitorar aqui a Vale, tanto a superação da máxima da semana, quanto a perda da mínima da semana no início do próximo pregão. Tá? O rompimento de uma dessas extremidades, podemos ter aí uma movimentação direcional nas ações da Vale. Gostaria de lembrá-los que na segunda-feira é feriado norte-americano, então a bolsa pode ter uma liquidez um pouco menor. Obrigado pela sua atenção, um excelente final de semana e até na segunda-feira.